O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no final do Sermão da Montanha de Nosso Senhor, aqui no finalzinho do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, e a chave interpretativa desta passagem, deste trecho do Evangelho, em que Jesus fala de pessoas que fizeram coisas boas, mas para quem Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. E se nós observarmos, veremos que eles fizeram, aparentemente, eles fizeram coisas boas. Eles pregaram, eles exorcizaram, eles realizaram milagres. E Jesus diz, eu não vos conheço, afastai-vos de mim. E aí Jesus vai e conta, e exemplifica esta situação naquela casa construída sobre a rocha, uma casa construída sobre algo firme, e a casa construída sobre a areia. E sobre ambas veio uma tempestade, a construída sobre a rocha suportou, a construída sobre a areia não suportou. Pois bem, qual é a rocha sobre a qual nós precisamos construir a nossa casa? O que é que nos faz agradáveis a Deus, de modo que Ele não nos diga, eu não vos conheço, mas muito pelo contrário, eu vos conheço. Vós sois meus amigos. Qual é a rocha que nos faz agradáveis a Deus e praticantes do bem, de modo que Ele não diga a nosso respeito, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. A rocha, a realidade que nos faz agradáveis a Deus e conhecidos amigos de Deus, é a caridade. Se nós, meus irmãos, estivermos desprovidos de caridade, nós iremos fazer até mesmo coisas boas, mas que não serão agradáveis a Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque naquele dia, no dia do juízo, muitos virão a mim, dizendo, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que nós profetizamos?
Nós ontem falávamos a respeito dos falsos profetas. Não foi em teu nome que nós profetizamos? Não foi em teu nome que nós expulsamos os demônios? Todas essas coisas, os fariseus, os mestres na época de Jesus Cristo, eles realizavam também. Não foi em teu nome que nós fizemos milagres? Então, Jesus dirá publicamente: jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Meus irmãos, São Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 13, né? Mesmo se eu der todos os meus bens aos pobres, e se eu lançar o meu corpo às chamas, se eu não tiver caridade, eu não sou nada. Eu sou como um símbolo que tine. Eu sou algo sem serventia alguma. De modo que quando nós ouvimos esta palavra, nós devemos, pelo amor de Deus, nós devemos imediatamente nos questionar. E eu então? Será que eu estou fazendo todas as coisas movido por caridade? Por quê? Porque nós podemos fazer coisas aparentemente boas, mas ou coisas inócuas, sem efeito espiritual na minha vida, ou, pouco a pouco, se eu não colocar caridade em tudo aquilo que eu faço, pouco a pouco, aquilo que até então era inócuo, isto é, sem efeito, tornar-se-á com efeito, mas efeito mau. Se eu não colocar caridade em tudo que eu faço, no início é algo sem muita expressividade e depois terá expressividade, mas expressividade perversa, expressividade má. Você é catequista. Por quem você faz aquilo que você faz? Isto é, nós até, não sei se terça-feira agora, ou na semana passada, nós refletíamos sobre este tema. Você tem atualizado a intenção por que você faz todas as coisas? Então você é catequista, e aí você se recorda, porque nós com facilidade nos esquecemos, e o diabo é expert em nos fazer esquecer a finalidade sobrenatural e ir colocando outras finalidades para perverter as coisas boas que nós fazemos. Então você é catequista, você é ministro extraordinário da comunhão eucarística, você é acólito, você está sempre servindo nas missas, você é padre, você está celebrando o santo sacrifício, e todos nós precisamos atualizar a intenção sobrenatural. Senhor, tudo isso eu faço porque eu te amo, para que eu te ame ainda mais. Por quê? Porque senão eu farei as coisas de Deus esquecido de Deus. Infelizmente nós somos capazes disso. E pelo amor de Deus, né? Eu estou dando uma ênfase retórica, mas todos nós sabemos disso, né? Com muita facilidade. Mas é com muita facilidade nós fazemos as coisas de Deus esquecidos de Deus. Fazemos porque estamos acostumados, no automático. Então você acorda de manhã porque deu horário e porque você vai à missa. E aí você vem à missa, mas você não atualiza aquela sua intenção de dar alegria a Deus em vir à missa. Você vai à missa porque você quer se alimentar da palavra, você quer se alimentar da Eucaristia, porque você quer estar com Deus aqui e por toda a eternidade. Porque você quer amá-lo mais. Porque você sabe que isso alegra o coração de Deus e isso reverbera em bem para os irmãos com quem você convive, porque um santo eleva o mundo. Quando você se santifica, você beneficia todo o corpo de Cristo e alcança até aqueles que estão fora do corpo de Cristo. Então,
É tanto o que é que o diabo disse a respeito de São João Maria Vianney, que se houvesse 2 como ele na França, ele não teria lugar. E não é que toda a França fosse católica, e nem que toda a França fosse cristã. Mas se houvesse 2 como ele não teria lugar. Se houvesse 2 como São João Maria Vianney, ele não teria lugar na França. Então um santo, ele eleva o mundo, ele ilumina de alguma maneira o mundo inteiro. E as trevas fogem da luz. Então você atualiza aquela intenção, porque com muita facilidade nós nos esquecemos. Mas se você é catequista e você faz aquilo que você quer ganhar almas para Deus, porque você quer povoar o céu, porque você quer alegrar o coração de nosso Senhor, aí sim, você faz algo bom, lembrado de Deus, e você não ouvirá essa palavra: crê em Deus Pai, muito triste, jamais vos conheci. Muito pelo contrário, ela é minha amiga, ele é meu amigo, dirá nosso Senhor. Quando eu disser Senhor, Senhor, ele vai dizer: eu reconheço, ele é meu amigo, ela é minha amiga, porque sempre fez todas as coisas para me agradar. Sempre fez todas as coisas para me amar mais. Sempre fez todas as coisas para a minha glória, para que o meu nome fosse cada vez mais santificado na terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Então nós precisamos ter essa atitude atualizada, essa atitude sobrenatural atualizada. Então você é catequista, você é ministro extraordinário da comunhão, você vai à missa e você diz: Jesus, eu vou à missa porque eu te amo, porque eu quero te amar mais, porque esta, se for domingo, porque esta é minha obrigação, mas é uma feliz obrigação que eu faço com muito gosto, porque, Senhor, eu preciso crescer cada vez mais, e se eu não for alimentado, eu não vou crescer. Assim como a criança, como todos nós, crescemos e nos fortificamos quando nos alimentamos. Espiritualmente, nós crescemos e nos fortificamos quando espiritualmente nos alimentamos. Então, você quer ser forte espiritualmente, porque isso glorifica o nome de Deus, porque isso alegra a Deus. E isso faz então com que você seja conhecido por nosso Senhor, e todas as coisas que você fizer sejam verdadeiramente boas. Mas, se você se esquece, se você faz as coisas de Deus, esquecido de Deus, no início, elas se tornam sem efeito, sem muito efeito. E é por isso que, infelizmente, há tantas pessoas que vêm à missa muito frequentemente e não se santificam. Há muitas pessoas que, em estado de graça, comungam, mas não se santificam, porque comungam esquecidas de Deus, não comungam bem, não se unem a nosso Senhor tanto quanto poderiam, se de alguma maneira se esforçassem, porque requer de alguma maneira um esforço para que eu atualize a minha intenção de fazer aquilo para agradar a Deus. E aí, é claro que no início se torna sem muito efeito espiritual, sem muito efeito benéfico. Depois, o diabo, repito, que é expert em nos perverter as intenções, você vai colocando outras intenções, isto é, você vem à missa, ou você faz as coisas boas para ser visto pelos homens. Lembra do evangelho? Quando deres esmola, não toqueis a trombeta, que a mão esquerda não saiba o que fez a direita. Então você faz o bem para receber os elogios alheios. Você é catequista, você é ministro extraordinário da comunhão, você serve na missa, você celebra a missa com orgulho, com vaidade, para de alguma maneira se mostrar, se apresentar melhor do que os outros. Percebe? No início, você fazia
esquecido de Deus, agora você já faz com uma motivação perversa, com uma motivação má, para mostrar, para parecer que você é melhor do que os outros, para receber os elogios dos outros, para ser mais considerado pelos outros. E aí, é a alegria de Satanás, quando você agora perverteu a intenção com que você fazia todas as coisas. Meus irmãos, limpar o chão, varrer a casa, não santifica ninguém. Mas varrer a casa na presença de Deus, por amor a Deus, santifica. Lavar o banheiro não santifica ninguém. Mas lavar o banheiro na presença de Deus, para agradar a Deus, dizendo: Senhor, eu sei que Tu vais usar esse banheiro. Sim, porque Jesus, Ele não disse: se deste de comer a um destes pequeninos, a mim o fizeste? Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, lavaste o banheiro que eu usei. Então você faz na presença de Deus, para agradar a Deus. Então você vai dar catequese a Jesus naquelas crianças, deixai vir a minhas criancinhas. Se de alguma maneira, quando você dá, aqui é uma expressão nordestina, quando você dá de comer a um cavalo velho é um adulto. Se você dá de comer a um cavalo velho, Jesus diz: a mim deste de comer, quanto mais se você deu de comer a uma criancinha. Se você fez um bem a um cavalo velho, a um adulto, a uma adulta, foi a Jesus que você fez, quanto mais quando você faz o bem a uma criança. Muito mais você fez a Jesus aquele bem. Então você que é catequista, você então atualiza a sua intenção. Jesus, eu quero dar esta alegria a Ti, porque Tu disseste: deixai vir a minhas criancinhas, e eu quero, Senhor, catequizá-las, ensinar a elas o caminho do céu, para que elas possam ter cada vez mais segurança de ir para Ti, para o Teu coração. Então, meus irmãos, nós precisamos fazer tudo motivados pela caridade, sustentados pela caridade, porque eu amo a Deus, porque eu quero amá-lo mais, porque eu quero a glória de Deus, porque eu quero dar alegria ao coração de Deus. E foi por isso então que depois que Jesus falou a respeito da casa construída sobre a rocha e da casa construída sobre a areia, diz aqui que quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade. Isto é, ele ensinava sempre lembrando-se de Deus, lembrado de Deus, para a glória de Deus, para alegrar o coração de Deus, do seu Pai. Ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei, que faziam todas as coisas, ou pelo menos muitas das coisas que eles faziam ou esquecidos de Deus, ou pior ainda, movidos por intenções perversas e más. Que hoje então, meus irmãos, quem tiver oportunidade de tirar uns 10 minutinhos para atualizar as intenções com que você faz todas as coisas. Se não for possível, na hora da comunhão, pode ser no final do dia, e você vai atualizar e dizer: Jesus, eu vou à missa durante a semana e aos domingos, porque eu te amo, porque eu quero te amar mais. Jesus, eu dou esmola aos pobres, eu ajudo aquela família, porque eu te amo. E porque eu quero te amar mais, porque eu sei que isso alegra o teu coração, e eu quero ser movido por amor. Você é catequista, e você vai atualizar a intenção com que você dá a sua catequese. E aí você vai fazer todas as coisas por amor a nosso Senhor, e aí você vai colocar até as coisas mais comezinhas, as coisas mais cotidianas,
as coisas até aparentemente banais. Você que faz a comida, você que limpa a casa, você que dá aula, você que dá plantão no hospital. Todas as coisas você vai e oferece a Deus, dizendo: Senhor, eu quero fazer tudo isso movido por amor, por caridade, porque eu te amo, porque eu quero te amar mais. E não tenhamos dúvidas que tudo isso concorrerá para a nossa santificação. Que nós, meus santos, enfim, aprendamos a fazer as coisas de Deus na presença de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.